Fala, torcedor vascaíno, tudo bem com vocês? Turma boa, eu me chamo Kiko Serra, sou do canal Vascão Carioca. Antes de começar esse vídeo, peço por favor que deixe aquela moral, deixe o like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para não perder nada que acontece no nosso canal e mostrar para o YouTube que você gosta do Vasco, para sempre ele estar indicando o conteúdo nosso para vocês, belezinha? Então, o Vasco já está com dois reforços, né? É o Pedro Raul, ótimo jogador, e o Patrick De Luca, que agora, né, o Vasco botou que ele vai ser chamado apenas de De Luca, né? Durante as transmissões dos jogos. Bom, é um jogador médio, né? Vai ajudar bastante, né? Cara nova, né? E o Vasco agora está com interesse em mais dois jogadores. Um é o Jair, né? Voltando a falar do Jair, é um jogador do Atlético Mineiro. O Vasco está sondando esse jogador, segundo informações. E o outro é o Lucas Piton, lateral esquerdo de 22 anos do Corinthians. Seu empresário é o mesmo empresário de Nenê. Então parece que as conversas estão avançadas. Gostaram da situação e também é um jogador novo, né? E é bem provável que o Vasco feche com esse lateral esquerdo. Outra informação que eu tenho para dar para vocês mas antes, vou soltar a vinheta agora. O Vasco tem interesse em outro jogador além do Jair e do Lucas Piton. Segundo informações do torcedores.com, que eu vou deixar aí na tela para vocês, o Vasco teria interesse de um jogador do Benfica. Eu vou mostrar aí para vocês na tela aí agora, tá? E parece que o Benfica aceitou liberar o jogador. Aí vamos ver o que acontece daqui pra frente. Se tiver atualização, eu mantenho sempre vocês informados, beleza? Outra notícia que eu tenho para dar para vocês é que o Vasco fechou uma parceria com uma nova empresa, com uma empresa de análise de mercado. Essa empresa, Outlier FC, será responsável por analisar os jogadores mais no mercado sul-americano, para ver o perfil que se encaixa para o Vasco contratar. Vai ser um grupo de pessoas que vai estar analisando isso para o Vasco, tá bom? É algo positivo, né? E essas contratações, né? O Vasco, assim, igual eu falei, o Vasco tem interesse em contratar mais 4 ou 5 jogadores para o início de pré-temporada, né, para o Campeonato Carioca. Até abril já estaria 90% do time formado, né? Ou seja, agora no início de Campeonato Carioca, o Vasco vai contar aí com apenas mais 5, 6 reforços, tá? É isso, né? Assim, tem que ir arrumando as casas aos poucos mesmo, né? Aos poucos vai melhorando as coisas, tá? O time que vai ser montado, eu acredito que vai ser um time médio para bom, né? Time para ficar na Série A, brigar por uma Copa do Brasil, competir de uma forma melhor, mas a gente ainda espera que muita coisa melhore, tá? A 777 prometeu que o Vasco não seria um clube apenas satélite que queria contratar jovens jogadores para querer lucrar apenas e não se preocupar em títulos, né? Mas a minha preocupação foi mais, né, pelas entrevistas recentes do Paulo Brax, em que ele, né, nós torcedores, o que seria do Vasco se não fosse nós torcedores, que independente da situação do Vasco, a gente está lá no estádio, a gente está lá torcendo,
A gente sempre apoia o Vasco em qualquer lugar, né? Mas aí ele fala, não, o Vasco não é Big Brother, né? E a gente vê outros canais, né, falam do Vasco, falando, não, o Vasco não é obrigado a informar nada, o Vasco acabou isso. Ou seja, pra mim é errado, é negligência da parte deles, não informar nós que sempre lutamos pelo Vasco, ou seja, cagando e andando para nós torcedores, não. A empresa é nossa, o Vasco agora tem um dono, então a gente é obrigado a informar vocês, torcedores, que fizeram o clube ser quem é, entendeu? Ou seja, chegar aqui, território brasileiro, e falar, não, a gente não tem obrigação de nada, entendeu? Isso é o que me deixa triste, ainda ver torcedores vascaínos a favor. Tá? Eu acho apenas que essa comunicação deveria melhorar. Não estou dizendo para falar tudo, não. Para vir comunicar o torcedor, entendeu? Deveria ter alguém lá no grupo deles que tivesse boa influência na imprensa, boa influência em outros lugares, que fosse comunicativo, tipo um Casimiro, para explicar pra gente, entendeu? Mas é isso. E depois o que me deixou decepcionado também foi alguns canais, né, querer dizer que quem critica não é vascaíno, não quer o melhor pro Vasco, né? Sendo que todos são vascaínos, todos querem melhor pro Vasco. As pessoas têm que aprender a respeitar as outras opiniões, entendeu? Dizendo que tá torcendo contra, que é viúva de Eurico, enfim, né, dizendo, pô, esses daí torcem contra o Vasco, não são torcedores do Vasco. Quem são eles para dizer o que nós somos ou o que nós somos? É nós que apoiamos o Vasco, todos nós apoiamos o Vasco, a gente apenas critica porque quer o melhor pro Vasco, tá? Mas desculpa aí pela tosse. Mas é isso. A gente torce, mas a gente também cobra. A gente quer ver o Vasco crescendo. A gente quer ver o que foi prometido ser cumprido. E o que a gente até sabe que o elenco vai ser médio para bom, mas o que foi prometido foi, né? Não foi interpretação. Não foi igual alguns falar, mas tem várias interpretações. Não tem várias interpretações. A frase é clara. Não foi uma frase ambígua. A frase é clara. Tá? Não é parábola para ter várias interpretações. Ele disse que seria a última vez que o Vasco jogaria em desvantagem financeira com o Flamengo. Tá? E quando a gente vê a empresa tendo um padrão de não contratar jogadores muito caros, a gente vê que não está em vantagem financeira igual a do Flamengo. Continua em desvantagem financeira igual a do Flamengo. E o Flamengo hoje contrata o jogador que ele quer contratar. Vai no mercado e contrata. Não tem essa de é 1 milhão por mês. Se o Vasco hesita em fazer isso, né, por exemplo, Felipe Coutinho, né, se quisesse traria, entendeu? Se tivesse dinheiro, até porque para mim, se for pagar 1,5 milhão igual estavam especulando que ele iria pro Corinthians, iria receber isso, caso fosse por empréstimo, para mim, né, pelo valor que eles falaram que investir, dava para pelo menos ter um contrato de 1 ano com o Felipe Coutinho. Mas o que eu tô vendo é outra coisa. E o que me deixou triste também foi o Joshua Under vir falar que o projeto do Vasco é de 30, 40, 50 anos, né? Por quê? A pergunta que fica é por quê? Por que vai demorar isso tudo? Né? São muitas perguntas e poucas respostas, tá? Só o tempo irá dizer, tá? É isso. Fiquem todos com Deus. Depois eu vou gravar um vídeo aqui só para conversar com vocês sobre o porquê de algumas coisas no futebol. Tá bom? É isso, tamo junto. Saudações vascaína. Fiquem todos com Deus. Se inscrevam no canal, ativem o sininho de notificação.
É isso, fui!